Bom dia, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre o ciclo das rochas. Mas o que é esse ciclo da rocha? As rochas, elas são a partir das transformações das rochas, a partir dos acontecimentos na natureza. E aí, a partir daí, temos o ciclo da rocha, como vimos na imagem. Que se tem um círculo de transformações das rochas, que elas vão se formando as rochas ígneas, as rochas sedimentares, as metamórficas, e a partir daí se volta a ser lava novamente. Mais à frente, vamos falar um pouquinho sobre cada rocha e seus processos. Processos geológicos, aí como vimos na segunda imagem, tem um processo geológico, que aí se tem as ações internas e externas da natureza para formações das rochas, a partir dos calor, da pressão, as rochas internas, e as rochas internas são as chuvas, os ventos, todas as coisas externas que estão em contato com as rochas. Vamos falar um pouquinho sobre as rochas ígneas, primeiramente. As rochas ígneas, ela se dá a partir do magma, que tem o resfriamento, e ela pode ser intrusivas e extrusivas. As intrusivas, elas são plutônicas, se dá a partir do esfriamento lento do magma, e a partir desse ponto, se temos as formações dos cristais minerais lentamente, o que é perceptível visualmente. E aí, se temos de exemplo o granito. As extrusivas, elas são vulcânicas, e o magma, ele chega na superfície de uma forma bem rápida e ele se esfria rapidamente. Com isso, um ponto é que os cristais minerais não se têm tempo de formação tão grande, então os cristais eles não são tão perceptíveis. E aí, se temos um exemplo, o basalto. E aí, se temos os estágios para as formações das rochas, que o início de tudo é o magma, que começa no interior da Terra, e aí se tem o resfriamento. E aí o resfriamento é a solidificação das rochas, que se dá às rochas ígneas. E o terceiro ponto é o empirismo, é o desgaste do relevo a partir dos processos naturais. E aí se tem a sedimentação e a compactação, que após as erosões das camadas de sedimentos são despostas as camadas mais baixas, levando a formações das rochas sedimentares. E o metamorfismo físico, que as rochas sedimentares vão sendo enterradas, sofrendo processos químicos, físicos, de erosões, e aí se tem as rochas metamórficas. E para retornar ao ciclo, se temos a fusão, que é o derretimento e transformando as rochas ígneas em magma. E aí após se reinicia todo o ciclo. E aí depois das rochas ígneas, vamos falar um pouco sobre as rochas sedimentares, que elas são formadas a partir das destruições e desgastes de outras rochas, pelas ações da natureza. O processo de camada, tem a compactação, a cimentação e acúmulos no fundo do mar, dos lagos, e aí se tem a formação. Temos 3 tipos de formação das rochas sedimentares. Elas podem ser clásticas, químicas e orgânicas. As clásticas, elas são feitas de fragmentos de outras rochas, como grãozinhos de areia. E aí se tem um exemplo, o arenito. As químicas, é a partir da precipitação de minerais dissolvidos na água, e é formado pela evaporação da água do mar. Temos como exemplo o sal-gema. E as orgânicas são restos de seres vivos, conchas, esqueletos marinhos. E aí, como exemplos, temos o carvão mineral e o calcário. E também não podemos deixar de falar sobre os processos, né? A partir dos processos que se tem os 3 tipos de formação das rochas sedimentares. Temos o empirismo, que é a quebra da rocha original por agentes externos. As erosões, elas são transportes desses fragmentos a partir dos ventos, da água, do gelo, até mesmo da gravidade. E a deposição é o que a erosão traz. Esses sedimentos se acumulam em camadas, e aí em rios, lagos, mares, desertos, elas vão se acumulando. E aí, a partir daí, temos a compactação, que aí o peso das camadas superiores pressiona as inferiores. E aí vamos ter a cimentação, que é a finalização, que é os minerais dissolvidos na água como agente, aí vão se colando, unindo e sedimentando. E a partir daí vamos ter as nossas rochas
metamórficas, que é a partir das rochas ígneas sedimentares que vão sofrendo interferências em suas estruturas por altas temperaturas, pressões e fluidos químicos, vão tornando a nossa rocha metamórfica. E as nossas rochas metamórficas, ela também se tem 3 tipos de classificações. Temos o contato regional e dinâmico. O contato ocorre próximo à magma, devido ao calor intenso, muito intenso. E aí ela é formada a partir de formações. Tem uma rocha, e aí ela vai se tornando outra rocha, como o calcário, ele se torna mármore. E o regional, ele ocorre em áreas de colisões das placas tectônicas a partir das pressões e temperaturas elevadas. E aí temos o granito, que se torna gneiss. E o dinâmico é causado por rachaduras nas faixas das tectônicas. Então foi isso, pessoal. Curtam o vídeo, deixem seu like e obrigado pela atenção de vocês.